Obrigado, Escola Sabatina, pelo convite. Obrigado, Fátima, pelas tuas palavras. Podes continuar sem vergonha a tratar-me por Bete. Bom dia aos irmãos. Bom dia àqueles que nos veem através da net. É realmente um prazer poder estar convosco, partilhando a fantástica lição que esta manhã temos para partilhar convosco e rever convosco. Espero que se sintam bem, espero que se sintam animados, mas sobretudo com vontade realmente de desfrutar do dia de sábado. Permitam-me fazer uma curta oração convosco. Pai do céu, te pedimos neste momento a porção certa do teu Espírito para cada um de nós, para os que falamos, para os que ouvimos, para os que intervimos. Ajuda-nos a refletir na tua palavra e a tirar o maior proveito dela possível, porque só conhecendo a tua palavra te podemos conhecer a ti. Te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, a lição de hoje fala sobre o sábado, num contexto que é o contexto da educação. Como é que o sábado encaixa nesta questão da educação? O que é que nós aprendemos ao sábado? O que é que podemos descobrir ainda? Alguns de nós somos frequentadores do sábado há dezenas de anos. Será que o sábado ainda nos continua a ensinar coisas? E é engraçado quando nós lemos aquela história que vem no princípio. Eu resumo rapidamente. Jody era uma jovem adventista que estava na universidade a estudar e tornou-se notada por algumas atitudes em relação ao sábado. Não queria fazer exames, não ia às aulas, não participava em atividades ao sábado, e isso fê-la notada. Uma amiga dela, de nome Gail, casada, perante a saída do marido durante 6 semanas para um estágio, uma coisa qualquer que ele tinha que fazer, convidou Jody a passar 6 sextas-feiras à noite com ela. E é dito na história que elas na sexta-feira o que é que faziam? Falavam, ouviam música, discutiam pontos de vista, tinham um dia diferente dos outros. E na quinta noite, ela de tarde estava a fazer compras, de repente olhou para o relógio e apercebeu que estava a chegar a hora de pôr o sol. E disse, a Jody deve estar já à minha espera, porque é sábado e eu quero desfrutar do sábado. E a história é usada precisamente para chamar a atenção sobre este aspecto. O exemplo que nós damos, o testemunho que nós damos, faz com que outros possam olhar para nós e dizer alguma coisa diferente há com ele. Neste caso, a experiência de Jody foi educativa para Gail, porque chamou a sua atenção para coisas que ela não conhecia. E no fim de contas, quando se fala de educação, o que nós estamos a tentar é transmitir às pessoas coisas novas, acrescentar ou fazê-las refletir por outras que já conhecemos. No fim de contas, relembrar, recordar coisas. E a lição leva-nos até um local fantástico. É engraçado pensarmos numa coisa. Esta história de Jody e de Glade é uma história muito simples. É uma história simples, como se costuma dizer, para pessoas simples. Há uma série de pequenos pormenores, ou grandes pormenores, que na história não são contados. Por exemplo, que músicas ouviam, quais eram os livros que liam, sobre o que é que discutiam. Destes pormenores não se fala. A história dá-nos um contexto, dá-nos um resumo de coisas para explorar uma ideia. Agora, os hebreus, antigamente, também contavam histórias simples, dirigidas para pessoas simples. E isso tem feito com que se olhe para a história da criação, por exemplo, para o relato de Gênesis 1 e para o relato de Gênesis 2, como sendo uma coisa muito simples. E isso tem feito com que se desvalorize a complexidade do processo da criação. E o processo da criação, tal como ele é uma fonte de aprendizagem se nós quisermos perder tempo
entre aspas, com ele. Os escritores hebraicos deleitavam-se em escrever coisas segundo padrões que são hoje reconhecidos e de uma forma até repetitiva, para com isso chamarem a atenção das pessoas para coisas que eles queriam exaltar. Com um pormenor curioso, é que às vezes no seu discurso repetitivo, que parecia ser sempre simétrico e igual, eles introduziam coisas assimétricas. E o objetivo era, isto parece que está fora do sítio, para chamar a atenção para aquilo. Então, quando nós olhamos para o relato do Gênesis, nós vamos encontrar nos 6 primeiros dias uma descrição repetitiva simétrica. O que foi feito no dia 1 foi completado no dia 4. O que foi criado no dia 1 só se tornou realmente válido com o que foi criado no dia 4. O que foi criado no dia 2 só se tornou perceptível quando se percebeu o que é que tinha sido criado no dia 5º. Quando nós vemos o que foi criado no dia 3º, nós percebemos o porquê que foi criado no dia 6º. Os animais para habitarem a terra que tinha sido criada. Há aqui pares simétricos, a tal ideia repetitiva. E agora, de repente, aparece uma coisa assimétrica, porque não tem par, que é o sábado. E se os 6 primeiros dias são dedicados aos objetos físicos, no fim de contas, o 7º dia é dedicado a alguma coisa que só se consegue entender do ponto de vista espiritual. E quando nós fazemos a leitura horizontal do processo da criação, nós conseguimos perceber este gesto repetitivo para a formação das coisas físicas. Mas depois, se nós formos olhar na dimensão vertical, nós olhamos para a criação como? Primeiro era o caos, sem forma e vazia, e tudo o que é criado tem um objetivo, que é a santidade. E de uma forma organizada. Então, quando olhamos para a criação, nós percebemos que há um Deus de ordem. As coisas são feitas todas numa sequência, os tais pares simétricos. Qual é o clímax da criação? Nós ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem que o clima da criação é o homem. Não é verdade. O clímax da criação é o sábado. Lembram-se do versículo, verso áureo? O que foi feito por quem? Os 6 primeiros dias são dirigidos à formação dos objetos físicos. O sábado, tal como os outros dias, também foi abençoado. Mas para além de ser abençoado, serviu para o repouso de Deus e foi santificado. Na tal assimetria da construção hebraica, o sábado é o único dia que não tem simetria com os outros. E por isso mesmo, ele é considerado uma coisa especial e diferente. Filosofia. Para lá, chamam-lhe o que quiserem. Mas o que está aqui em causa é realmente qual é o lugar que o sábado ocupou na criação. E se encontramos nos 6 primeiros dias um Deus criador, um Deus pintor, um Deus arquiteto, um Deus desenhador, quiserem, ao sábado nós vamos encontrar um Deus de relacionamentos. Tudo isto está aqui por vós. Porque vocês percebam que eu vos criei e filo por amor. E agora venham desfrutar comigo. E vamos perceber neste primeiro sábado, que foi o primeiro de vida de Adão, que nasceu adulto, a saber falar, a saber andar, a saber raciocinar. Portanto, Deus dotou o seu cérebro com uma base de dados que nós vamos adquirindo desde que nascemos. E agora é dito a Adão, desfruta. E perdemos uma lição. Eu não sei se lembram de umas meditações que era Deus das Maravilhas. São meditações notáveis, que é uma pena os que têm filhos, os que têm netos, não têm ninguém, eles próprios, usufruírem de todos os dias, ou pelo menos ao sábado, dedicarem-se a ler uma daquelas aquelas meditações. São meditações lindíssimas.
E nós podíamos ir buscá-las todas para falar sobre as maravilhas que Adão e Eva puderam desfrutar naquele sábado. Eu não sei se Adão e Eva andavam de mãos dadas. Não sei se Deus andava com eles ali mesmo. Não sei pormenores nenhuns. Só sei que olharem para o sol sem saberem o que é que aquilo significava. Olharem para as aves, ouvirem o cantar delas. Estou a imaginar quando é que houve os primeiros bandos de estorninhos, a vê-los fazer aqueles voos sincronizados no ar, lindíssimos. Quando as araras começaram a cantar. Quando nós começamos a ouvir os roxinóis, quando ouvimos os melros, que é tanto pássaro que existe, que se quiséssemos, estava a ouvir uma meditação do Doug Batchelor, ele dizia, se quiséssemos descrever o nome de todos os animais, um dia não chegaria para o fazer. E agora, Adão, com os seus 3 metros de altura, a reparar no mosquito ou no sapo que estava no chão e ao mesmo tempo a contemplar a girafa que estava ali. Uns chamam-lhe deselegante, eu acho que é um animal elegantíssimo. Não interessa. Penso é que Adão nem sequer suspeitava na sua cabeça que no seu peito batia um coração. E que o seu coração era bem diferente do da girafa, ou do rinoceronte, ou de um passarito qualquer, ou fosse do que fosse. Mas só o facto de contemplar os pássaros. Já pensaram quando é que Adão viu pela primeira vez um peixe? Provavelmente em algum dos regatos. Mas eu acho que Adão nunca viu uma baleia, porque estavam bem longe dele. Há muitos seres que foram criados por Deus que estavam nos mares e que Adão provavelmente nunca os viu. Mas os que estavam na terra, muitos deles viu. Inclusive os ditos dinossauros. E ter-lhes já dado nomes pomposos. Certamente não foi um Rex, não é um Archaeopteryx, mas foi um qualquer outro, não interessa. O que para mim me toca, não me choca nada, o que me toca é o facto de Adão e Eva terem tido um dia inteiro para desfrutarem da criação de Deus, com o próprio Deus. E a criação em si só tem sentido porque há um sábado. E o sábado é chamado o memorial da criação, como sabem. Então, o que é que nós podemos aprender, que lição é que nós tiramos do processo da criação e do sábado em si? O que é que nós aprendemos? Aprendemos particularmente que o sábado era um dia que nós devíamos dedicar a conhecer as coisas de Deus, mas as coisas que Ele criou particularmente. Às vezes fazemos conversas muito maçudas ao sábado, sem piada e sem interesse nenhum. E o sábado devia ser um dia de alegria, de prazer. E estudar a natureza, conhecer a natureza em todo o seu esplendor, eu vou dizer uma coisa tola, mas é aquela que sinto neste momento, devia ser quase uma obrigação nos nossos encontros de sábado. É admirarmos o trabalho espantoso, criador de Deus. E o quanto gozo lhe deve ter dado fazer alguns dos animais. Bom, deixem-me dar um passo em frente. E o passo em frente leva-nos até um deserto. Estávamos entre Selim e o Sinai, naquele que é chamado o deserto de Sim. Não sei se têm a noção de quando é que este episódio do maná aconteceu. A descrição bíblica diz que estavam no dia 15 do 2º mês. Portanto, eles estavam com 1 mês e meio de peregrinação pelo deserto. Já tinham tido a experiência do Mar Vermelho. Já tinham tido mais 1 ou 2 experiências. Mas estavam com 1 mês e meio. E até àquele momento, provavelmente, eles estariam a sobreviver com coisas que tinham trazido do Egito. Porque não há referências nenhumas de que eles tivessem tido fome. Agora, neste momento, numa atitude muito típica do povo hebraico, que eram os desgraçados quando estavam no Egito, que choravam baba e ranho, que se lamentavam, pediam a intervenção de Deus, 1 mês e meio depois de terem saído do Egito,
terem visto Deus protegê-los da forma como os protegia, murmuravam e diziam: temos saudades das nossas panelas de carne e do nosso pão e abundância e fartura. Aldrabões. Escravos tinham lá alguma abundância. Mas esta é normalmente a nossa tendência, é exagerar as coisas sempre pela negativa. E agora aquilo que vamos ver é Deus dizer: desgraçado povo, este que murmura por tudo e mais alguma coisa, eu vou-vos encher a barriga de carne e vou-vos encher a barriga de pão também. Mas depois de estarem com a barriga cheia, vocês vão prestar atenção a uma coisa que vai acontecer todas as manhãs. E a primeira vez que eles olharam para o campo ao levantar e viram um orvalho a derreter e a surgir uma substância branca que parecia sementes de coentros, tinha um odor a bdélio, mirra, e sabia a bolos de mel, a sua expressão foi manhã, que é a expressão em hebraico M-A-N-H-U, manhã. É daí que derivou a palavra maná, que significa: o que é isto? O que é isto? E quando lhes é dito, vocês escolham 2 litros desse produto todos os dias. À sexta-feira, com aquela salvaguarda, os que quiserem levar menos, podem levar menos, mas a vossa dose é 2 litros. À sexta-feira, vocês vão colher 4 litros. Todos conhecemos a história. Particularmente interessante é o pensarmos que este maná caía todos os dias e era um triplo milagre. Era um milagre de todos os dias, durante 40 anos, ser a fonte da alimentação do povo. Hoje, quando nos fartamos e dizer: estou farto de comer flocos de aveia, estou farto de comer isto ou aquilo outro, e aqueles desgraçados, entre aspas, receberam o milagre todos os dias, durante 40 anos, de uma substância que os alimentava, lhes permitia andar pelo deserto durante esse tempo todo, que ainda por cima, se colhessem a mais e guardassem a mais, apodrecia, mas que à sexta-feira, se colhessem a mais, passava o sábado todo sem se degradar. Segundo milagre. E o terceiro milagre em relação ao maná é que ao sábado ele não caía. Às vezes esquecemos disto. O facto de cair todos os dias menos ao sábado também é um milagre. Sabemos qual foi a experiência do povo em relação ao maná. Apesar das indicações de Deus, alguns foram procurá-lo no sábado. Lembramos da expressão de Deus: será que nunca mais aprendem estes homens? O mais interessante é pensarmos que o maná tem, para além do aspecto dos milagres e do aspecto físico e alimentar, tem também uma dimensão espiritual. É porque a determinada altura, e vemos isso em Deuteronômio, é dito que nem só de pão viverá do homem, mas de tudo o que sai da boca de Deus. E no contexto do versículo, o que sai da boca de Deus é o maná. Quando vemos Jesus no deserto, Mateus 4,4, quando o vemos enfrentar Satanás, a resposta dele foi: nem só de pão viverá do homem, mas da palavra que sai da boca do Senhor. Então, a comparação, a analogia que é muito típica no texto hebraico entre maná é a palavra. E quando olhamos para um outro aspecto, que é o pote de ouro com 2 litros de maná, que ficava escrito dentro, que ficava escondido dentro da arca, há aí uma analogia teológica também. Não é por gostarmos de Deus, não é por falarmos de Cristo, que nós temos acesso ao pote do maná, da palavra. É preciso, porque ele está escondido, é preciso procurar, é preciso encontrar para poder perceber o que realmente são as palavras de sabedoria. Porque
A sabedoria de Deus está escondida. Só chega ao acesso daqueles que o procuram. Então o maná tem esta dimensão. Qual foi a importância do maná? Para os homens foi todos os dias. Mas o que tornava relevante perante os outros povos e o que chamava a atenção do próprio povo era o facto de, ao sábado, o maná se comportar de uma forma diferente. Porquê? Porque o mandamento que não foi feito para os judeus, o mandamento foi feito para o homem. E naquela altura, eles já sabiam que o mandamento dizia: descansa no dia de sábado, santifica-o, reserva-o para um relacionamento pessoal comigo. Cá está o Deus dos relacionamentos. Não é só o Deus Criador, é o Deus dos relacionamentos também. Dia após dia, naqueles 40 anos, foram acontecendo muitas outras coisas, se bem se lembram. E, curiosamente, a maior parte das coisas que foram acontecendo não eram coisas que abonassem muito a favor do povo de Israel. E há dois textos que eu gosto particularmente, no contexto da lição, que é o de Isaías, que vem relatado na lição, Isaías 58, mas é também o de Jeremias 17. Quer um texto, quer o outro, são altamente enriquecedores no contexto da forma como o povo guardava o sábado. O autor diz que, a determinada altura, o sábado era guardado como um proforme. Não tinha uma grande relevância, não era importante para as pessoas. Iam à sinagoga ou juntavam-se ao sábado, como hoje vemos à igreja, porque ao sábado é para vir à igreja. Não é o vir a correr para a igreja, não é o vir ansioso por estar à igreja. É, finalmente, nós vamos encontrar o nosso Deus, vamos poder falar de coisas, vamos discutir. Era irrelevante. E Isaías diz muito claramente: se entregares a tua alma ao faminto, ou se abrires a tua alma ao faminto, e se desviares o teu pé de profanares o sábado, acrescentam se te deleitares. E nós interpretamos tantas vezes mal, e não me estou a referir ao facto das pessoas se deitarem para dormir, não é isso. Estou a falar claramente à ideia: se te deleitares no meu dia de sábado, o que é que acontecerá? Far-te-ei cavalgar sobre as montanhas, dar-te-ei a herança que te prometi a Abraão, serás farto, serás rico. O que é que nós aprendemos com esta lição em relação ao sábado como um processo educativo? Para isso temos que ir a Jeremias. E ele diz claramente: enquanto vocês carregarem os fardos e os introduzirem em Jerusalém, enquanto vocês fizerem trabalhos no dia de sábado, enquanto vocês tiverem esta atitude, a promessa que eu vos faço é de que a vossa terra será queimada. No entanto, se vocês guardarem de fazer essas coisas todas no dia de sábado, eu farei de vós um povo notável. E esta ideia é aquela que nos pode educar, no sentido de que, se eu respeitar a vontade de Deus e fizer aquilo que Ele deseja que nós façamos, que é tão só estar com Ele, mas estar de alma e coração, então nós seremos cheios de bênçãos. Quando olho para Isaías 58, quando olho para Jeremias 17, eu digo: o que é que nos impede, o que é que nos leva a não utilizarmos o sábado realmente como um dia especial para aprendermos quão importante Deus pode ser nas nossas vidas? Mas a determinada altura, as pessoas estavam tão cientes da importância de guardar o sábado, que criaram uma série de regras, uma série de normas, que transformaram o sábado em quê? Num fardo. Era tão complicado guardar o dia de sábado, que realmente, quando chegava o dia de sábado, disse: vai ser uma complicação mantermos
deleitados, animados, felizes com o sábado. As ideias conhecem mais de 100 princípios que eles, 600 e tal princípios que eles tinham, que impediam, não se podia cuspir para o chão, não se podia acender uma lâmpada, não se podia fazer isto, não se podia fazer aquilo. As pessoas estavam mais preocupadas com aquilo que não se podia fazer do que propriamente no benefício que podiam tirar por terem chegado ao dia de sábado. E agora aparece o homem que criou o sábado a dizer: meus senhores, vocês estão todos errados. Não é assim que se guarda o sábado. O sábado é para vocês entregarem a vossa alma ao aflito. Ele vai buscar as palavras de Isaías. O sábado é para nos deleitarmos com Deus. Isto significa que o sábado é um dia para relacionamentos e para estarmos atentos àqueles que têm necessidade das coisas. Por exemplo, quantos milagres Jesus fez ao sábado, no sábado? A Bíblia descreve 7. Mas eu ontem à noite fiz uma conta. Foi desde que Jesus começou o seu ministério, aos 30 anos, 3 anos e meio, qualquer coisa como 182 sábados. Acreditam que Jesus só fez 7 milagres ao sábado? De jeito nenhum. Para isso vamos buscar aquele texto de João 21, 25. Se nós fôssemos buscar todas as coisas que Jesus fez, não haveria livros que contivessem tudo que ele te fez. Porquê que então nós conseguimos... É a minha percepção, reparem, e portanto qualquer um de nós pode especular sobre isso, desde que seja no sentido positivo. Mas a minha noção é de que só aparecem narrados 7 milagres porque a determinada altura os saduceus, os fariseus, os chefes da sinagoga perceberam que não valia a pena continuar a bater no ceguinho, como costuma dizer. Porque os argumentos que eles usaram, ele destruiu-os. Seus hipócritas. São milagres tipos. Pois. Cada um desses milagres é um tipo. Quer dizer que aquele está lá para nós compreendermos uma realidade a que Jesus estava a opor. O sofrimento, por exemplo, a culpabilidade do pecado, todas essas coisas. Cada um deles tem um tipo. É extraordinário isso. É isso. E depois, quando ele chama de hipócritas, porquê? Porque vocês vão libertar o vosso boi, vão libertar o vosso gado para matar a sede e não aceitam libertar uma mulher de uma doença que ela traz há 18 anos. E chamam-lhes de hipócritas e não pode ser outra coisa. Se me lembrar, o cego, a cura do cego, a cura do homem com a mão mirrada, a cura desta mulher que há 18 anos não se conseguia endireitar. Estamos a lembrar o paralítico de Betesda, a expulsão de demónios, a sogra de Pedro. Vamos encontrar os 7 milagres, mas eu volto-vos a dizer, eu acredito que Jesus fez muito mais do que 7 milagres ao sábado. Não foi descrito porque já não foi considerado relevante. Mas a grande ideia que está aqui é, quando entra um faminto, quando entra um pobre, quando entra alguém andrajoso, qual a atitude que nós temos em relação a essa pessoa? O sábado é um dia de crescimento. E Jesus veio-nos dizer que não quer formalismos, não quer coisas pesadas. Quer que as pessoas se sentem nos bancos da igreja felizes, contentes, por desfrutarem da companhia um dos outros. Não é ver o que é que os outros trazem vestido. Não é ver se os outros vêm bem ou se vêm mal. Não é comentar nada, não, é sentirmos felizes por estarmos na presença uns dos outros e por todos estarmos a pensar que vamos a caminho do céu. Este é o processo educativo que Jesus veio trazer ao sábado, contrariando aquilo que era o status quo da época. E esta é uma coisa engraçada, é que Jesus veio respeitar, mas também veio desafiar. E encontrar o equilíbrio entre o respeito e o desafio foi uma habilidade que o Mestre nos deu e nos ensinou, que nós devíamos saber usar. Curioso também é que quando nós vamos olhar para o que é que podemos aprender da experiência dos discípulos. Ouvem muitas vezes as pessoas dizerem que o sábado foi feito por causa dos judeus. É uma mentira, nós sabemos que o sábado foi feito para o homem. Desde o momento da criação, que o sábado é um memorial. E
Com a morte de Jesus, o sábado passou também a ser o memorial da redenção. Se foi o memorial da criação, também é o memorial da redenção. E quando os apóstolos escrevem os evangelhos, e é curioso nós sabermos que os evangelhos têm 89 capítulos, e 11 desses 89 capítulos falam do sábado, o que dá uma tremenda relevância ao sábado. Um em cada 8 capítulos fala sobre o sábado. Eles começam a escrever os evangelhos, pensa-se, 30 anos depois da morte de Jesus. Se eles davam tanta relevância ao sábado, é porque o sábado tinha sido anulado? De jeito nenhum. Já nem é preciso ir buscar o que Mateus diz, né? Não cuideis que vim destruir a lei, não vim abrogar, mas cumprir. Nem é preciso ir buscar isso. Basta pensar que os evangelhos foram escritos muito depois, 30 anos depois da morte de Cristo. E eles falavam e acentuavam a guarda do sábado e a santificação do dia de sábado. E quando nós vamos pensar que Paulo entra numa sinagoga para fazer o quê? Confundir as pessoas? Baralhar as pessoas? Há duas expressões que eu gosto muito na lição e que são conhecidas do comportamento dos discípulos. É que eles arrazoavam, lembram-se disso? E persuadiam. Grandes homens. Lembram-se do que é que aconteceu uma das primeiras vezes que Paulo entrou em Tessalónica? Depois de acabar de falar, foram atrás dele para lhe pedir, para rogar, é o que está no texto, para lhe rogar, para ele voltar no sábado seguinte e nos sábados seguintes para continuar a falar. Que bênção, que privilégio este. Se quando eu sair, alguém vier atrás de mim a dizer, por favor, vem todos os sábados a rezar connosco, eu sinto que isso é uma bênção. Mas quantos de nós podemos dizer isso ou invocar essa ideia de que estamos de tal forma possuídos pelo Espírito, conseguimos persuadir e falar com as pessoas de uma forma coerente, válida e enriquecedora, de tal forma que elas desejem que eu volto outra vez. E este é, uma vez mais, o que nós aprendemos do que é que se passava ao sábado. Ao sábado as pessoas não estavam sentadas a ouvir alguém a discursar. Ao sábado as pessoas disputavam, razoavam, as pessoas persuadiam. Lembram-se de Bereia? O que faziam os homens de Bereia? É isso, no fim de contas, que se pretende que ao sábado aconteça. É que as pessoas queiram aprender, se esforcem por aprender, façam por aprender. Porque no sábado, o enriquecimento pessoal que nós podemos obter não acontece se viemos só para ficarmos sentados a ouvir os outros falar. Então, e passa por um processo que é, ok, está ali um indivíduo a passar a lição e só fala, e nós não dizemos nada. A questão não é essa. A questão é o que é que nós fizemos em casa durante a semana para depois chegar aqui ao sábado e dizer, além do que tu estás a dizer, tenho mais isto para acrescentar. Percebem a ideia? É o sábado ser um dia em que nós nos enriquecemos por aquilo que fomos capazes de estudar e aprender. Ou se não conseguimos aprender nada, a irmã White tem uma frase em que ela disse isso e diz-lo muito claramente. Leiam as coisas, tentem entendê-las, mas se não as entenderem, fizeram aquilo que vocês têm que fazer, alguém há de explicar, peçam ajuda. Sábado da criação. O sábado ensinado da forma como Deus o ensinou que devia acontecer através da vivência de Cristo. A questão do maná, a questão do desfrutar ou não desfrutar, deleitarmos ou não deleitarmos do sábado, são tudo coisas que fazem parte, ou deviam fazer parte, da nossa experiência como adventistas do sétimo dia. Porque a nossa marca d'água, se calhar não é o sétimo dia. Nós dizemos, nós esperamos a volta de Jesus. E ainda por cima somos guardadores do sábado.
Se calhar a nossa marca d'água não é o facto de sermos adventistas do sétimo dia. O que é a marca d'água é nós estarmos numa situação em que temos que escolher se aceitamos Deus porque o amamos ou porque temos medo do inferno. O que é que eu quero dizer com isto? É que há uma frase na lição muito engraçada. O autor dos comentários diz que ele era considerado um aniquilista, portanto ele não acreditava que houvesse um inferno e que estivéssemos a sofrer. E quando tem um encontro com dois evangélicos e está a discutir esta questão, os evangélicos perguntavam como é que vocês conseguem convencer as pessoas a aceitar Deus sem ao mesmo tempo lhes pôr o temor pela morte no inferno. E ele dizia, não faz sentido. Se as pessoas vão para Deus porque têm medo do inferno, então digam-me só qual é a receita para eu fugir e eu faço já isso. Eu vou obedecer, que é para fugir ao inferno. Quando a ideia que deve prevalecer é, não, eu faço opções positivas, não vou pela negativa. E então ele usa uma frase muito engraçada, não consigo lembrar tudo, mas a ideia é assim, quantas vezes é necessário aquecer o inferno para eu ter medo dele para ir para os braços de Deus? Não faz sentido. Ou adoramos Deus porque o amamos, ou porque o tememos não vamos conseguir. E estou a falar no sentido de temor, terror, do medo do inferno. O temor do Senhor tem sempre lugar nas nossas vidas, não é? Agora, o que é que eu aprendo no dia de sábado? O que é que eu faço realmente no dia de sábado? Como é que eu uso o dia de sábado? Conhecem aquela ideia que o sábado é um dia que nós devíamos aproveitar para... E a Igreja Adventista, neste aspecto, tem desenvolvido um papel educativo extraordinário. A escola sabatina existe para nos educarmos. A liturgia do culto existe para nós também ouvirmos mensagens que nos enriqueçam. Mas depois vamos para casa almoçar a correr, porque à tarde existe uma reunião de jovens, depois há uma reunião administrativa e depois há mais isto e aquilo outro. E o sábado passa a ser um dia de sufoco. E uma das ideias que é passada na lição é que nós devíamos planejar os sábados, de tal forma que pudéssemos desfrutar no dia de sábado de momentos em que nos sentamos à mesa sem ter que comer a correr, porque temos um compromisso às tantas horas na igreja, assim. Não estou a dizer que não faz sentido ter essas coisas, não é isso. Estou a dizer é que elas têm que ser planejadas para que nós desfrutemos do sábado e não cheguemos ao final do dia e digamos assim, mas o que é que eu tive com a minha família? Porque para muitos de nós é o único dia que temos para estar com a família. Como é que foi o nosso almoço? Como foi a nossa tarde? O que é que nós aprendemos acerca do Deus Criador? O que é que aprendemos do Deus que nos ama? E muitas vezes o que fica em causa é isso. É que nós vamos atrás de formalismos e não aprendemos nada. E o sábado, por excelência, e tal como foi desenhado por Deus, é um dia de relacionamentos, particularmente com Ele, mas também com aqueles que nos rodeiam. Então a ideia que prevalece na lição é esta: planejem o vosso sábado, para que ele se torne um dia em que se educam, em que se formam e em que partilham uns com os outros aquilo que aprenderam e aquilo que sabem. Essencialmente foi isto que eu tirei da lição. Que o sábado é um dia fantástico. Quantos assistiram ao concerto de ontem à noite, de Natal? E tantos, que bom. Foi fantástico. Mas só tivemos essa oportunidade porque nós temos um pôr do sol que nos abre a porta para o sábado. E podemos desfrutar do sábado, e podemos desfrutar do sábado e do concerto e de muitas outras coisas. Então, esta ideia de que realmente o sábado foi criado para que possamos desfrutar todos os momentos, pôr de sol a pôr de sol. E se for um bocadinho antes do pôr do sol e até um bocadinho depois do outro pôr do sol, ainda melhor. É a bênção maior que nós podemos ter. E só conseguimos perceber o amor de Deus
quando convivermos com Deus. Só conseguimos perceber o que Deus quer de nós quando convivemos com Ele. E o dia ideal é o dia de sábado. Claro que eu não ignoro os outros dias, claro que eu não ignoro a meditação matinal, claro que eu não ignoro nada disso. Mas estou a dizer é que, por excelência, o sábado devia ser um dia que nós devíamos dedicar a educar-nos a nós próprios. A minha oração é que possam pôr no vosso coração, planejar nas vossas vidas o desejo de usar cada sábado como uma bênção eterna.